e, evidentemente, esse tema interessa a todos nós. É um tema transversal, porque interessa a ricos, pobres, interessa ao governo, à sociedade civil, ao setor produtivo, aos bancos, às instituições financeiras, evidentemente, e há uma série de questões técnicas que nós, muitas vezes, nós os julgadores não atentamos para elas. Então, eu felicito mais uma vez a ministra Maria Isabel e também cumprimento meus colegas Raul, que presidiu até há pouco este painel anterior, e o ministro Olga Fernandes, que hoje tem diante de si, entre tantas outras responsabilidades, a questão da uniformização da jurisprudência dos juizados especiais federais, e eu imagino que alguma coisa desta matéria deva ser tratada lá, porque os juros compostos estão em toda parte. Vamos convidar agora o doutor o doutor Celso Alves de Almeida. Ele é advogado especialista em matemática financeira e sistema de cálculo de juros. Eu agradeço muito a sua presença. Excelentíssimo. E se puder puxar o microfone um pouco mais. Isso. Excelentíssimo ministro Herman Benjamin, excelentíssimo demais ministros presentes, colegas advogados, colegas matemáticos e Sim. Os economistas e administradores de empresa. Já discutiu muito aqui sobre fórmula, sobre sistema de juros, de captação, e restou para mim falar somente um trabalho prático em cima do processo que originou esse presente RESP repetitivo. Não há maneira de se discutir os conceitos de matemática, capitalização de juros, vedado pela lei da usuras, se a gente não verificar o que existe, sabe, da legislação nossa pátria, o nosso ordenamento jurídico, ver as normas que estão em vigor e que falam a respeito disso. Também a jurisprudência das duas cortes superiores e a análise econômica do direito posto sobre julgamento. Para isso, há necessidade da análise dos fatos e valores constantes das cláusulas contratuais e nas memórias de cálculos referente aos valores liberados e cobrados nas prestações mensais de capital e juros, bem como os percentuais reais e juros cobrados ou capitalizados no saldo devedor. Não vai haver tempo de comentar sobre legislação e jurisprudência, porque o tempo é curto. Então, já vamos passar pela previsão do nosso ordenamento jurídico. Previsão legal sobre capitalização de juros. Título 2. 2.1. Para os empréstimos de longo prazo com execução parcelada, o nosso ordenamento jurídico excepcionalmente permite a capitalização de juros ou o uso da tabela PRAS em periodicidade inferior a 1 ano, tanto no cálculo das prestações periódicas de reposição das parcelas mensais contratadas, como sobre os juros capitalizados no saldo devedor. A permissão para cálculo e capitalização de juros obedece requisitos e limitações do nosso ordenamento jurídico, que, levando em consideração a inflação a partir de 1964, resumiu aos empréstimos e mútuo com os encargos de juros referenciais. São aqueles encargos de juro que tem juro mais a correção junto, tipo TJLP, tipo taxa Selic, mencionados no título 7 do Manual de Finanças Públicas do Banco Central do Brasil, tornando impossível nos financiamentos e mútuos da casa própria, que estão presentes a correção
separada dos juros. Há uma contratação da correção e uma contratação de um juro fixo separado, conforme os parâmetros limite do artigo 6º do Decreto 22.626 de 33, artigo 52, inciso 2 e 5 do CDC, artigo 5º, parágrafo 1º, artigo 15A, parágrafos, incisos e alíneas, artigo 15B, parágrafo 1º e 2º da Lei 4.380, e o artigo que limita que o financiamento tem que ser quitado no prazo, no vencimento final do prazo, que é o artigo 5º e 13 da Lei 8.692, súmula 121 do STF e RESP repetitivo 1.070.297. O nosso ordenamento jurídico determina análise caso a caso. Para capitalizar juro, tem que se analisar caso a caso, nas revisões dos contratos, se houve a capitalização e o que aconteceu com essa capitalização de juros. Tanto da reposição das parcelas mensais, como no cálculo de capitalização do saldo devedor, expurgando sobre os juros e valores indevidos nas cláusulas contratuais e nas memórias de cálculos. É a mesma limitação de cima. Capítulo 3, o título 3, casa própria, casos de capitalização de juros indevidos já constatado pelo STJ. O STJ constatou no RESP 668-795, de maio de 2005, que os juros contratados de 9,72, capitalizados mensalmente no prazo de 16 anos ou 192 meses, elevaram para juros reais de 23,17% ao ano. Bom, esse caso foi a capitalização que elevou a taxa de juros. Não estamos discutindo aqui se é proibido ou se não é, se é anatorcido ou se não é. Somente que a capitalização com a taxa de juros contratada efetiva não pode ocorrer. Outros casos de juros capitalizados indevidamente foram constatados também nos julgados precedente e sucessivo do RESP repetitivo 1.070.297. Ação revisional. A presente ação, vamos verificar, analisar os valores da presente ação que estamos discutindo, que é o RESP 951.894 do Distrito Federal. A ação revisional de cláusula contratual está instruída com um contrato de financiamento. O referido contrato pertence ao sistema financeiro da habitação e sistema financeiro imobiliário. Isso aí está no tópico 1, inciso 20 da Resolução do Conselho Monetário 1446, de janeiro de 88. Artigo 1º do Regulamento Anexo à Resolução do Conselho Monetário 1980, de abril de 93. E no próprio capítulo 1 e 1.1 do Regulamento de Financiamento Imobiliário da Centro, que regeu toda a parte desse financiamento. É um contrato de adesão, tipo solene, relação de consumo, contrato de longo prazo, com execução parcelada. De início, já percebe que tem uma irregularidade. Tem 3 garantias reais garantindo o financiamento. Valor liberado, 6.156.750 cruzeiros reais, 60 centavos. Foi na vigência da URV, no começo do Plano Real. O valor em URV, 25.833 URVs e 97 centavos. Reposição contratada, 180 parcelas mensais de capital mais juros, iguais e no valor de 60.280 cruzeiros reais e 68 centavos. Correção, INPC do mês anterior. Juros efetivos fixos anuais, que tem uma leitura muito atenta dessa cláusula, constata-se que foi contratado com juro efetivo de 6% ao ano, calculados, cobrados mensalmente, e foram pagos, sem capitalização na vigência do mútuo. Então, tem que se calcular a taxa de equivalência.
ou capitalização de juros mensais com taxa de juros equivalente no período de 180 meses. A grande discrepância que existe entre esses valores que hoje discutiram aqui é que a taxa efetiva se calcula a taxa efetiva de um ano de acordo com o artigo 4º do Decreto 22.262. Enquanto que a taxa equivalente teria que ser calculada pelo período total, no caso aqui 180 meses. As 180 parcelas mensais de capital contratadas e cobradas contêm juros calculados de 76,24% antecipadamente em 30 de 11 de 93, na data do contrato. Então, o valor do contrato, 6 milhões, dividindo o valor do contrato pelo valor de 180 meses, nós vamos ter o valor de capital de cada prestação mensal. 34.204 cruzeiros reais e 17 centavos. Valor de cada prestação de juros, nós diminuindo o valor contratado da prestação mensal de capital mais juro, diminuindo 34.204 cruzeiros reais e 17 centavos, vamos obter o valor de 27.076 cruzeiros reais e 51 centavos. Dividindo o valor dos juros pelo valor do capital emprestado e multiplicando o resultado por 100, constatamos que cada parcela mensal de capital contém 76,24% de juros capitalizados antecipadamente. E ainda, esses juros foram corrigidos mês a mês com a correção do INPC do mês anterior. Percentual de juros e valor de capital pago. Cada parcela, aqui é calculado, né? Cada parcela mensal de capital em juros contratados de 60.280 cruzeiros reais e 68 centavos, esse valor calculado tem 43,26% são os juros capitalizados antecipadamente. Somente 56,74% é a parte de capital da prestação mensal. O que isso ocorreu? Isso daí ocorreu um valor no financiamento para efeito de cobrança das parcelas mensais. Ele foi de 6 milhões para 10 milhões para efeito de cobrança. Juros reais cobrados e pagos, até a prestação 127. A planilha da Centro, está na íntegra aqui, eu colei a planilha da Centro, a parte do início e o final, porque não dava tempo de discutir todas as prestações. Elas contêm juros mensais cobrados e pagos que não transitaram. Esses juros foram capitalizados antecipadamente. Lá na cobrança de juros, analisando a planilha embaixo, já percebe que o juro não transitou pelo saldo devedor. É aí que dá a grande discrepância. Esses juros são superiores a 64,60% dos valores totais pagos, conforme abaixo. Vamos ver, mês de dezembro, o valor pago da primeira prestação mensal. O valor já está corrigido, o valor da prestação. 60.729 cruzeiros reais e 2 centavos. Juros pagos, é a coluna E e a coluna F da planilha abaixo. 51.665 cruzeiros reais e 60 centavos. Prestação mensal de capital, coluna G, 9.063 cruzeiros reais e 42 centavos. Então, dessa parcela aí, 85,08% são juros capitalizados. Então, não se respeitou mais nada para trás. E esses juros ainda não transitaram pelo saldo devedor. Eles são cobrados extra planilha. Se cobrar 1000% ao mês, ninguém percebe aqui, porque ele não transita pelo saldo devedor da planilha. 14,92% é o valor da prestação de capital corrigido e pago. Vamos ver o último mês pago, que consta no processo. Setembro de 2004. Valor da prestação número 127, 535. Falta 1 minuto. Cruzeiros reais e 78 centavos. Então, os juros cobrados aqui é 346,14. Prestação mensal.
deu 64,60% os juros e 35,40% é o valor das prestações, da prestação de capital. A conclusão não dá tempo. Todo o ordenamento nosso do jurídico, todo o julgado do STJ, eles caminham para a vedação da capitalização no caso que tem juro mais correção monetária, porque a correção monetária corrige a taxa de juro e a capitalização antecipada, que não transita também, é outro fator de aumento do saldo devedor. Aqui nós percebemos rapidamente que o valor de 25.833, o RV, ou poderíamos falar até de reais, passou para 56, ele pagando todas as prestações mensais cobradas, calculadas e cobradas pelo banco. E ainda, sobre essa capitalização antecipada de juro, sobre as 180 parcelas mensais aqui, não foi mencionadas nem pelas partes do processo e nem pelo judiciário, nem pela vara monocrática, que era uma condição e um requisito de provar que havia uma abusividade. Dá mais 3 minutinhos? Deram para todo mundo aí. Bem, aqui é a casa da equidade. Se deram para todo mundo, tem que dar para o senhor também. Ministro, eu sabia disso. A análise do processo, então, constatou ainda que o sistema de cobrança de prestação não tem nada a ver com juro capitalizado no saldo devedor. É o sistema de formação das parcelas mensais, que é devido no processo, é uma obrigação que o credor tem de informar para o devedor na data da contratação. Então, essa aí está no Código de Defesa do Consumidor e está na legislação da Casa Própria também. Esse sistema SAC, SAGRA, SFA, Tabela Praz, que prevê prestações mensais iguais, tantas prestações de capital e juro iguais, todas elas capitalizam antecipadamente o juro. A capitalização de juro antecipada, ela não é permitida pela legislação, porque ela normalmente não faz com taxa de juro nominal equivalente à taxa de juro efetiva do respectivo contrato. Nesse caso aqui, são 15 anos, são 180 meses, teria que ter uma taxa de juro mensal que fosse equivalente a essa taxa de 6% aí, multiplicado por 180. E não há essa equivalência de taxa. Tem que mencionar que esses financiamentos são fundos e programas e o banco recebe equalização de taxa de juro, ele recebe equalizada a taxa de juro na legislação orçamentária desses fundos de programa. Acontece com o FCO, Casa Própria. Esse aqui é da Centro, mas mesmo assim, como ele está enquadrado com o Sistema Financeiro da Habitação, ele também o assento, o fundo de pensão tem os respectivos, recebimentos de receitas da equalização da taxa de juros. Muito obrigado, desculpa ter ultrapassado o tempo. Não, eu agradeço muito ao doutor Celso Alves de Almeida. Bom, boa tarde a todos, particularmente parabenizar a nossa estimada colega ministra Isabel Galotti pela iniciativa brilhante. Eu convido agora o doutor José Henrique Moreira, doutor Edson Rovina e doutor José Jorge Nogueira, que são especialistas em perícia financeira. Os 15 minutos serão computados tempo sobre tempo? Capitalizado? Boa tarde, ministro presidente. O senhor é o? José Henrique.
Obrigado. Ministra relatora, demais ministros, é uma honra estar aqui. Eu vou começar pelo fim. Aqui no artigo 4º, diz que é proibido... Vou começar pelo começo. Decreto número 22626, revigorado pelo decreto de 29 de novembro de 91, dispõe sobre os juros nos contratos e dá outras providências. Artigo 4º, é proibido contar juros dos juros. Então, aqui nós vemos que é proibido contar juros dos juros no período de normalidade contratual. A segunda parte do artigo diz que essa proibição não compreende a acumulação de juros vencidos. Então, é permitido cobrar juros de juro, o anatocismo, no período de anormalidade contratual. Os colegas estão fazendo uma inversão de valores aí. O anatocismo, em grego, ele tem origem em gerar juros, em prestar juros, usura. Já em latim, anatocismo é o mesmo que juros compostos. Nós podemos ver que em italiano, que tem raiz latina, o sinônimo de anatocismo é juro sobre juro. Já na lei civil americana, anatocismo consiste em obter juro sobre juro, ou receber juro composto. E lá é proibido. Tem considerado contratos de juros compostos como ilegais, pelo Estatuto da Usura. O que é anatocismo? Pela lei civil americana, é a repetição ou recebimento de juros dobrados, juros compostos. Quando pesquisamos anatocismo na matemática financeira, nos sites internacionais nós vamos encontrar juros compostos. Então, o pessoal que defende que na tabela Price, SAC, não existe juro composto, ou existe juro composto, mas não existe capitalização, é uma anomalia matemática, uma coisa assim impossível de acontecer. Nós temos os sistemas que capitalizam juros, que é o francês, o Price, SAC, SACRE, SAC Novo. Todos esses aí capitalizam juros em suas prestações. A prova matemática é básica, é muito simples. Não capitalizam juros, são contrapontos, o de Gauss com Price, o SAC juros simples com SAC, o SACRE juros simples com SACRE e o SAC Novo com juros simples. Vou ler de novo aqui o artigo 4º. É proibido contar juros de juros. Na normalidade contratual, não é permitido capitalizar juros. Entretanto, essa Corte aprovou duas súmulas, a 539 e 541. Eu acredito que deve ser feita uma análise caso a caso. Se o contrato em análise cumprir os pressupostos das súmulas 539 e 541, aquele contrato pode ter a incidência de juros capitalizados, consequentemente, pode ocorrer o anatocismo. O contrato em concreto que não cumprir os pressupostos das súmulas referidas, não pode cobrar juros capitalizados e, consequentemente, o anatocismo não é permitido. Minha parte é só essa. Muito obrigado. Agora, se seguir a ordem, doutor Edson Rovina. Boa tarde. Excelente ministro Og Fernandes, excelentíssima ministra Isabel Galotti, muito obrigado pela presença. Vou ser bastante rápido aqui. Primeiro, em matemática, somente existem dois conceitos de juros. Ou juros é simples ou juros é compostos. Isso significa que não existe um terceiro conceito para determinar anatocismo ou qualquer outra coisa. Somente os dois conceitos definem completamente tudo o que acontece em matemática financeira. Quando eu falo de Price, SAC é juros simples, Gauss, ou qualquer outro sistema, eu tenho de estar situado nesses dois conceitos, juros simples e juros compostos. Não há uma terceira situação com isso. Isso também identifica que os juros, o regime de juros, simples ou composto, ele é mutuamente excludente. A segunda coisa que eu gostaria de deixar bastante clara aqui é a relação de juros simples e juros compostos. À nossa esquerda, aqui na tela esquerda, existe o conceito de juros simples, aonde o conceito de juros simples ele pode ser resumido para diversas coisas. À nossa direita, nós temos o conceito de juros compostos.
Eu usei aqui um conceito bastante simples, que nós transformamos o prazo em igual a 1 e chegamos ao final do período aqui, podemos observar que o mesmo saldo devedor, PV, ou valor financiado, valor presente, o nome que vocês quiserem dar, a matemática não se importa. Ela simplesmente acata essa condição e aceita isso, o conceito que é importante. Então, quando nós trabalhamos com prazo igual a 1, o conceito de juros simples e de juros compostos simplesmente ficam exatamente iguais. E aqui traz o primeiro problema que eu vi aqui hoje repetido inúmeras vezes. Saldo vezes taxa de juros não representa conceito de juros simples ou conceito de juros compostos. Saldo vezes taxa é apenas um artifício de cálculo, um algoritmo de cálculo que permite com que possa ser construídos sistemas de amortização. Por isso que o nome é sistema de amortização. Eu não posso analisar um período só. A análise de um único período produz uma distorção profunda, produz um desconhecimento, inclusive, desta relação. Saldo vezes taxa é igual, tanto faz juros compostos ou juros simples. Esta relação matemática prova isso, e isso não pode ser usado como argumento para recomendar, para referenciar nada. E toda e qualquer informação que disse assim, calculando o saldo uma única vez sobre os juros, ela se torna infundamentada perante essa relação. Pois aí pergunto, qual juros? Juros simples ou juros compostos? Visto que saldo vezes taxa é exatamente igual nos dois conceitos. E isso não pode continuar acontecendo. Nós ou definimos um lado ou definimos o outro. Sistema obriga a analisar mais que um efeito. Gostaria também aqui hoje de mostrar para vocês, já que tanto se falou em juros capitalizados, juros compostos, o que é realmente essa tal de capitalização de juros? O que significa calcular juros de juros? Define, calcular juros de juros é juros calculados sobre o saldo anterior. Pois bem, eu construí um modelo pequeno aqui, um capital de 10 mil, colocado a taxa de juros de 3% ao mês. No primeiro mês, no primeiro período, obviamente com 3%, 10 mil, ele rende R$300 de juros. Se eu olhar, quando eu vou para o próximo mês, no próximo mês eu vou render 300. Mas eu olho aqui do lado, aqueles meus 300 renderam R$9 de juros. Ou seja, os juros sobre os juros. Quando eu vou para o terceiro mês, eu de novo rendo 300. Os primeiros 300 rendem 9, mais uma vez, e aquele 9 vai render 0,27 centavos. Isso significa que o sistema de juros capitalizados, ele vai calculando as quirelinhas, as coisinhas. Cada pedacinho da matemática é representado nisso. Mais que isso, ele não trabalha neste momento, aquela fórmula de Price faz isso daqui, exatamente esse fenômeno de capitalização. Ele não trabalha considerando somente os dois números decimais. Ele vai a quantas casas decimais forem necessárias. Esse sistema faz com que a conta vá cada vez se aumentando mais. Eu não consigo representar isso num período maior. Então, capitalizar juros é isso, é cobrar as quirelinhas. Se vocês olharem na última linha, no período 4, aqueles R$300 que no segundo mês produziu R$9 de juros, no terceiro produziu mais 0,27, é os juros dos juros dos juros. No quarto mês ele produz os juros dos juros dos juros dos juros, que é 0,0081 centavos. Ou seja, nós nem conseguimos expressar isso. O problema, a Price faz isso ao longo de todo o período. Se for 180 meses, ela vai calcular desse jeito, com 30, 40 casas depois da vírgula, e vai somar tudo, todas as quirelinhas, todas elas, sem exceção. Então, capitalizar juros é isso aí. Não há outro conceito, não há outro nome. Podem dar o nome que quiser. Capitalizar, anatocismo, juros compostos, etc. Para encerrar, não importa o nome, eu gosto de mostrar isso daqui. Do próprio Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal, na área de jurisprudência, a definição de anatocismo. E ele diz assim, use no lugar juros compostos. Muito obrigado. Doutor José Jorge Nogueira. Boa tarde, senhor ministro. Boa tarde, autoridades presentes. Bom, eu fui a primeira pessoa a traduzir a obra do Price. Eu li o livro do Price. Eu li toda a obra do Price. Sou professor de matemática e sou professor de economia. E sou mestre na área de linguística, ciência da informação.
essas 3 formações me deram possibilidades de estudar a obra do Price, que era filósofo, teólogo e matemático, e estatístico. Eu ouvi aqui, principalmente, o pessoal que contra-argumentou contra a questão da Price não ter anatocismo ou ter juros compostos, falou, mas ninguém citou o Price, o dono da coisa. Eu ouvi até um conceito errado anteriormente de um professor que veio aqui e falou assim, não, mas não foi o Price, está lá no livro dele e tal. Está aqui. Eu começo com os 4 teoremas do Richard Price. Isso aqui é antes dele publicar as tabelas. É a tese de doutorado do Price na Royal Society da Inglaterra. Ele foi admitido na Royal Society com os 4 teoremas que indicam prestações abaixo de 1 ano, das anuidades que estão no livro posterior dele. A semestralidade, a quadrimestralidade, a trimestralidade, a mensalidade. E no último, eu peço especial atenção. Como é que eu ponho o laser aqui, Edson? No último teorema 4, vai ter uma palavra de um outro matemático que o Price está remetendo, chamado Briggs. É o pai dos logaritmos. Olha, aqui, Briggs é o pai dos logaritmos. Toda a extração da matemática nessa época, toda a obra foi reproduzida em inglês, por causa da Revolução Industrial. Antes disso, era tudo em latim. Então, o Price cita a obra de Briggs e se baseia nos conceitos das equações logarítmicas para poder estabelecer a questão do juro composto nos teoremas dele. Pois bem, este é o livro de Briggs, sobre os logaritmos. Sem logaritmos, nós não seríamos nada. Nós não teríamos mundo. Mundo moderno, pode esquecer. Sem logaritmos, nós não poderíamos voar de avião. Nós não poderíamos navegar. O Brasil não seria descoberto. Então, está aqui a obra de Briggs. E o que o Briggs fala quando o Price se remete os teoremas dele, a obra do Briggs, como citação? Ele nem fala de juro composto. O Briggs fala que aquilo lá é anatocismo. Está na obra clássica em latim do Briggs. Então, todos que disseram que a Price não teria juros compostos, ou que juros compostos não sejam anatocismo, eles não leram Price. No Brasil, a gente tem essa mania de cantar uma música sem conhecer a letra. Né? É meio complicado. Então, os livros, quando começaram a sair de matemática, quando eles começaram a sair da linguagem do latim por causa da Revolução Industrial, a Revolução Industrial precisava que as pessoas entendessem o que estavam lendo, justamente por causa dos manuais expressos para eles poderem operar máquinas. Né? Então, você não ia ver operário falando latim na Inglaterra. Então, eles começaram a traduzir todo o contexto do conhecimento. E eis aí a tradução de uma das primeiras obras de matemática do John Newton, um matemático brilhante do século XVI, XVII, aonde, então, ele define que anatocismo ou juro composto. O livro dele chama A Escala dos Juros, em frações decimais, tá? E ele aplica lá, como vocês vão ver na parte circulada, questões sobre anatocismo ou juros compostos. Não tem dúvida que é a mesma coisa. Agora, a tabela Price. Antes de entrar na tabela Price, propriamente, de provar definitivamente que ela tem anatocismo, eu tenho aqui um quadro. Desse lado esquerdo, aqui, é o quadro
do anatocismo, aquela famosa conta que o Edson faz para mostrar sem equação, o capital mais juro, depois o juro sobre juro e etc e tal. Tá? Deste lado aqui, eu tenho a aplicação mostrando que 5% em 4 meses vai me dar, aplicando 10 mil, eu vou ter 12.155 de juros sobre juros, sem aplicar equação nenhuma. Eu posso simplificar isso aqui, como o Edson é matemático mesmo, ele pode me desmentir se eu estiver errado. Olha, juro composto, eu simplifico esse algoritmo por uma equação matemática. Simplifiquei. Para os leigos, o pessoal faz isso. Os mais técnicos, ou o pessoal, os matemáticos, então, vamos usar a equação. Tá? Nós estamos com o tempo encerrado, mas... O senhor me dá mais 2 minutos? Por favor. É só para mostrar uma coisa muito importante aqui. Inclusive, nós temos aqui calculadora do Banco Central, citada aqui recentemente, a prestação para um capital de 10 mil, taxa 5% ao mês em 4 meses. Como é que o Price, nos teoremas dele, faz isso? A prestação, eu aplico juro sobre juro, para calcular a prestação, olha aqui, ó, apliquei juro sobre juro, e pus como numerador, capital, 10 mil, menos o capital com juros sobre juros, ou seja, só o juros sobre juros, divido esse por esse, e multiplico pela constante de 10 mil vezes 5%, eu tenho 2.822, a mesma prestação da tabela da calculadora do cidadão. Não há dúvidas que isso seja juros compostos, eu apliquei simplesmente anatocismo com anatocismo. Mais nada, eu fiz essa aplicação lógica. Essa questão aqui do saldo devedor, aquilo que o Edson falou. Eu multiplico um saldo devedor e acho a taxa de juros. 5% de 10 mil daquele exemplo anterior, 500, tranquilo. Eu apliquei, não tem juros compostos, não achei. Só tem um problema. Na Price, como é feito isso, pelos teoremas do Price, você pega o capital de 10 mil, por exemplo, numa prestação que eu calculei lá de 1.128,25. Vamos supor que você queira essa em amarelo, esses juros aqui, da 7ª parcela, vezes 6. Eu deduzo 6 parcelas porque eu paguei. Eu tenho saldo de 3.230. Desse saldo, dos juros que eu já paguei, eu volto para eles como se tivessem sido não pagos. E vira o saldo devedor da Price. Esse é o algoritmo por inteiro da tabela Price, escrito no livro do Price. Então, quando eu falo disso para que eu multiplico para achar o devedor com uma taxa de juros, é meia verdade. É o algoritmo para leigo. Eu simplifiquei para a pessoa poder calcular. Mas quando eu abro ele, eu somo todos os juros. Está aqui, ó. Então, neste caso, eu tenho o quê? De verdade. Tanto no saldo devedor como na prestação, a prova tem juros compostos, e que juros compostos são anatocismo, e anatocismo é a mesma coisa. Por fim, só para concluir, a minha conclusão é que juro composto e anatocismo são exatamente a mesma coisa. A tabela Price, ela tem juros compostos, e juros compostos na tabela Price são anatocismo, ele mesmo fala, tá? Porque o estranho é que ninguém lê. Quem é do contra, ninguém lê a obra do Price para poder saber. Então, de verdade, nada tem errado, nem com a tabela Price, nem com o método Gauss, que tem um outro livro do método Gauss que todo mundo fala, mas ninguém sabe do livro. É do David Wilk, citado pelo Luiz Farignoli, de 1794. O Gauss é aplicado desde 1794. Quer dizer, você escutar algo como ele é inconsistente, tendo todas as equações matemáticas lá, eu fico assustado como professor. Sinceramente, eu fico assustado. Não tem jeito. Agora, por fim, né, eu conheço toda a obra do Price, então eu posso dizer o seguinte,
Nada tem errado com a tabela price, é uma questão legal que cabe ao tribunal definir, mas acima do tribunal, o legislador deveria ter definido condições sociais específicas para que pudesse ser aplicado determinadas condições de taxa de juros num país como esse, que chega ao surreal de taxa de juros de 1000% ao ano. Uma boa tarde a todos, muito obrigado pela atenção. Grato. Eu também agradeço a todos. Eu agradeço um agradecimento muito especial à ministra Isabel Galotti pela tarde muito objetiva, muito útil, e devolvo a quem de direito a audiência. Eu agradeço a todos os presentes que fizeram painéis bem diversificados e deram um panorama muito abrangente da questão sob enfoques matemáticos, jurídicos, econômicos, contábeis, com ilustrações diferentes e que certamente nos auxiliará na definição do que é a nossa competência no Superior Tribunal de Justiça, que é definir o que é proibido no sistema brasileiro e o que não é proibido. E, para tanto, é importante o diagnóstico do problema verdadeiro. Será ele a existência de um método matemático de juro composto, seja lá qual seja o nome que se dê a esses juros compostos e que é a base de todos os sistemas usados usualmente no mercado financeiro, como tabela price, sistema de amortização crescente, sistema de amortização constante, ou o problema real é a elevadíssima taxa de juros que existe no mercado brasileiro. Somente com esse diagnóstico será possível se verificar a raiz do problema e, interpretando as leis, chegar a uma solução que não crie o risco jurídico que existe atualmente, em que os tribunais do país divergem, não quanto à descrição dos componentes de uma fórmula que existe desde o século XVIII, mas a divergência está naquilo que é ou não proibido no sistema brasileiro desde 1850, passando pelas leis da década de 30 e depois da década de 60, que regulou o sistema financeiro, e, mais recentemente, a medida provisória do ano 2000 e depois a lei de 2009, que permitiu os juros compostos até mesmo no sistema habitacional. Portanto, é uma questão de premissas jurídicas, e o direito ele se assenta sobre os fatos, não deve ser divorciado da realidade. Agradeço, portanto, a inestimável contribuição de todos os que apresentaram esses painéis riquíssimos em conhecimentos teóricos e agradeço especialmente aos servidores do tribunal, do meu gabinete, o Dr. Felipe e o Dr. Daimler, aqui presentes, da coordenadoria da Corte Especial, a doutora Vânia Maria e o Dr. Francisco Araújo, a doutora Annelise, coordenadora da 2ª sessão e que é a nossa expert em audiências públicas, já fez várias delas. Agradeço aos meus colegas, ministro Og, ministro Raul, ministro Erma Benjamin, a desembargadora Diva Malherbe e a todos os outros que presidiram os painéis anteriores em enorme colaboração com o trabalho a que me propus desenvolver. Muito obrigada. Está encerrada a audiência. Eu vi uma pessoa importante ali, mas acho que ela foi embora.